amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje o quadro de corredor para corredor é um pouco diferente. Vocês devem ter visto que eu fiz aí nos últimos dias 2 vídeos falando, um sobre os adiamentos das maratonas, se elas permitem uma boa preparação ou não para os atletas, e também a respeito do novo protocolo da corrida que os organizadores estavam discutindo. Então, eu consegui fazer uma entrevista com um desses organizadores, o organizador da Maratona de Sorocaba, que é a Proesp. Então eu estou aqui com o Antônio da Proesp, ele é o diretor. E Tony, pode chamar de Tony. Então, Tony, agradeço demais a sua presença. A gente está aí falando sobre a Maratona de Sorocaba, sobre o adiamento da prova, que foi lá para o final de dezembro. Então, vamos resenhar aí como é que vai ficar aí as provas, né, nesse finalzinho de ano, e se vai rolar, se não vai rolar, como é que tá a preparação. Muito obrigado aí pela presença, Tony. Valeu, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tony, eu sou o diretor da Proesp, aqui do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba. E a Proesp, já estamos indo para o 6º ano, estamos fazendo eventos esportivos e estamos com uma média de 13 a 15 corridas por ano, tanto na cidade de Sorocaba como em toda a região. Certo. E conta um pouquinho mais sobre a Proesp. Quando que começou a Proesp? Vamos lá. Eu sempre fui o gordinho da família, né? E o meu irmão sempre foi o atleta profissional. O meu irmão foi um grande atleta e ainda é. Ele que fez vários Ironmans, ganhou várias etapas no mundo e mora nos Estados Unidos. Então, nós sempre gostamos de esporte. Uhum. E aí surgiu a ideia, quando eu estava morando nos Estados Unidos, voltando para o Brasil, de fazer algo que você gosta, né? Porque às vezes não é só questão financeira. E aí, em 2015, nasceu a Proesp aqui na cidade de Sorocaba, uma prova de 5 e 10K. Uhum. Entendi. E eu queria entender assim também a respeito de como é que na cidade de Sorocaba, como que é a estrutura dos esportes na cidade de Sorocaba? Vocês têm um respaldo da prefeitura? Como é que funciona? Veja bem, das maratonas que tem no Brasil, eu acredito que deve ter umas 20 por aí. Eu acredito que eu sou um dos poucos organizadores que sou dono da maratona. Que legal. Então, por ser dono da maratona, de ter criado, de ter planejado, a gente não tem aquele valor devido junto à prefeitura. Então, realmente a gente sente uma necessidade da prefeitura, do departamento de esportes, estar mais junto com a gente. Entendi. Porque, Felipe, eu digo uma coisa para você e a gente sabe disso. Organizar uma prova de 5 e 10K, teoricamente, é mais fácil. Certo. Em todos os sentidos. Agora, organizar uma maratona, ou você afunda, ou você vai para a glória. Uhum. Porque quando o cara faz a inscrição para uma maratona, a responsabilidade sua vai lá no alto, triplica. Certo. Não é uma corridinha que o cara pode errar. Não é uma corridinha que você pode deixar sem dar água para o atleta. Sim. São 42K. Ele traz a família, ele se planeja durante 6 meses, paga uma inscrição mais cara do que o normal. Então, organizar uma maratona realmente é uma dificuldade muito grande. E a empresa que organizar, ela tem que ter uma tranquilidade e saber aonde está se metendo. Sim, com certeza. Ainda mais que vocês têm que também ter um alinhamento com a prefeitura também, né? Porque 42 quilômetros, né, na cidade, né? Um dia só tá organizando toda a estrutura, tem que ter um alinhamento com eles também, né? Não, claro, a gente tem um relacionamento bom, mas eu sinto que deveriam ter muito mais apoio. Por exemplo, como eu e todo organizador tem, é questão do trajeto. Nós apresentamos todo dia 2 de janeiro
protocolamos nas prefeituras, no caso de Sorocaba, os eventos que a gente vai fazer. E está incluso já a maratona. Certo. Então, o que acontece? A gente sempre tem, já estamos indo para o 4º ano, graças a Deus, cada ano a gente tem melhorado um ponto. Ela já tem, posso te dizer que ela já tem um nome, porque se fazer 3 maratonas e não errar muito, porque sempre alguma coisinha, se você buscar em qualquer evento, você pode ver, mas sempre tendo uma nota superior a 8,5, 8,7 na Federação Paulista de Atletismo, então demonstra que você tem feito um caminho legal. Então a gente faz isso daí e é um dos maiores problemas, porque eu não faço aferição do trajeto de 42 quilômetros, que o Departamento de Trânsito demora para analisar e normalmente um mês antes ele muda uma rua. Entendi. Então nesse trabalho você imagina a dor de cabeça que a gente tem. Imagino. Bom, e você disse que em 2015 você começou fazendo provas de 5, de 10. O que te motivou 2 anos depois a estar fazendo uma maratona? Foi o desafio em si? Exato. Por acho que eu ter feito muitos Ironmans, eu sempre fui um cara polêmico e gosto de desafio. Então, depois de 2, 3 anos, exatamente isso, eu me senti preparado para fazer a maratona. Porque também, se eu não me engano, era virada de prefeito aqui na cidade. Eu procurei um dos candidatos e ele venceu, e eu pedi o apoio dele para que Sorocaba, que é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, tivesse uma maratona. E assim foi criada a Maratona de Sorocaba. Entendi. Bom, e eu estava, antes de estar fazendo a entrevista, eu estava checando sobre maratonas aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente tem, na cidade de São Paulo, a gente tem a Maratona de São Paulo, tem a SP City, nós temos 2. E, por exemplo, Ubatuba, você tem o desafio 28 praias, tem 42 quilômetros em outras cidades, mas são de trilha. Essa maratona de Sorocaba, ela é a única de asfalto do interior? Não, nós temos, posso considerar de Campinas. A Campinas tem Só também? que é da Prefeitura de Campinas. E eu participei, inclusive, da licitação dessa prova e perdi para a Rede Globo, né? Eu perdi para a Rede Globo nessa licitação. Caramba! E maratona mesmo, eu acho que são as do interior de São Paulo. Eu creio que são as 2. Tá. Na Campinas eu não tinha visto. Eu entrei no site lá de maratonas, aí tava falando Ubatuba, que é trilha, né? Tá falando, acho que Água de São Pedro também, que é trilha, né? Mas de Campinas eu não tinha visto, não sabia não que tinha. É julho, todo mês de julho. Tá. Bom, e assim, o ano passado, um amigo meu, ele comprou uma inscrição para 21 quilômetros da meia maratona de Sorocaba, né? Eu lembro que na época, em outubro, eu tinha feito a maratona de Munique, aqui atrás até a maratona de Munique, e aí ele falou assim, olha, eu não vou conseguir ir lá para Sorocaba, e por que você não tem? Você não vai lá em novembro fazer, né? Aí ele até ia tentar transferir para 42 quilômetros, só que ele não conseguiu. Então, assim, é uma prova que eu não sabia, né? Em 2019, eu fiquei sabendo, agora já é uma prova que vai entrar no meu calendário para estar fazendo. E eu queria que você contasse para mim como que é a prova assim, em si. Qual que é a altimetria dela? É considerável? Ela tem mais terreno plano? Como é que é a prova? Então, como eu te falei no começo aqui do nosso bate-papo, uma das novidades da Maratona de Sorocaba, que desde o primeiro ano que a gente vem fazendo, a nossa maratona, antes mesmo do Rio de Janeiro, são 2 dias. No sábado você pode correr os 5 ou 10, e no domingo 10, 21 e 42. Nos 2 primeiros anos nós fizemos uma mandala. Quem corresse no sábado e domingo, ela se juntava. No último ano, não. No ano passado nós mantivemos só uma medalha. Então a Maratona de Sorocaba, eu considero ela, não é difícil, eu considero uma maratona de nível médio de dificuldade. Esse ano praticamente passado, o circuito nesses 3 anos mudou 20%, então não mudou muito, e o ano passado ficou mais ou menos assim. O que eu te falei, um dos grandes problemas é o trajeto. Poucas cidades no Brasil conseguem 42km em linha reta. Sim. Tem que ser muito forte, tem que ser muito da prefeitura, e olhe lá. Inclusive, por exemplo, a Maratona de Campinas são 2 voltas de 21.
Então, o que nós fizemos aqui e conseguimos nesse último ano? Os 21K, 2 voltas de 10, reta, e aí do 21K até os 42 tem uma única subida de 800 metros, a inclinação, esqueci agora, mas deve dar a altimetria toda da prova não passa de 400 metros. Entendi. Então não é uma altimetria difícil, não, só uma subida do quilômetro, bem naquele quilômetro, né, entre o 25 e o 28, mais ou menos, né, aquele quilômetro muito bom, né, então eu considero ela um nível médio em termos de dificuldade. O pessoal fala, um subidão lá da Maratona de Sorocaba. Mas eu voltei a correr agora, né? É interessante. Qualquer viadutinho que você vai correr tem um pouquinho, não, olha que subidão, né? Sim. Então, você sabe que o pessoal dá aquela crescida, mas não considero, para quem está bem treinado, não considero uma prova difícil. Entendi. Você chegou a fazer a Maratona de São Paulo já? A internacional? Não, eu só me meti em triatlon. Se falar em triatlon, eu já fiz bastante, mas sozinho não cheguei a fazer. A única que eu fiz foi a Maratona de Miami. Fiz a Maratona de Miami, mas maratonas no Brasil não cheguei a fazer nenhuma. Porque você sabe, né? Depois do 30, só Deus na causa, né? Ah, sim, com certeza. Né? Ali já esgota todos os nutrientes já e... Se não repor certinho, já era. Eu fiz ano passado as 2 maratonas aqui de São Paulo, né? E elas sim tem uma altimetria chata, né? Você pega na 23 de maio, é quase 3 quilômetros de subida. Não é uma subida muito íngreme, mas assim, incomoda, né, pra galera. E é bem no comecinho. E aí lá tem bastante viaduto também. Aí o pessoal fala que são as 2 maratonas mais difíceis do Brasil, né? As outras foi a Porto Alegre mais plana, Florianópolis, Curitiba. O Rio, o problema é o calor, né? Todo mundo fala é o calor lá no Rio, né? Mas aí a galera sempre fala, né, da altimetria das provas. Você sabe que uma das coisas que a gente tem, além dos 2 dias, eu tenho procurado fazer a largada da maratona às 5 horas da manhã aqui em Sorocaba. Sério? E todo mês, e toda a maratona foi no mês de novembro. E eu ficava bem de batendo data com a maratona de Curitiba. Todo dia 15 tinha Curitiba e tinha a mesma data aqui em Sorocaba. Entendi. E eu sempre procurei largar bem cedo, também para facilitar para os atletas. Sim, com certeza, porque depois começa um sol. De São Paulo larga geralmente 7 horas, mais ou menos. E aí começa o sol bem forte, né? Eu assim, né, como eu treino para ultra, né, então... eu saio para correr meio-dia, né? Já pensando nessa resistência do sol. Exato. Né? Gosto bastante de subida, então assim, eu não ligo tanto. Mas a galera chia bastante essas coisas, né? Não tem nem dúvida, né? Sim. E aí outra coisa interessante, você vê que o organizador ele tem que estar de olho em todas as situações. Sim. Após a pandemia, dia 13 de março foi quando decretou, além de nós fazermos as nossas corridas, nós somos contratados pela Track Field de organizar a etapa deles em Sorocaba. E no dia 13 de março, 10 horas da noite, a prova ia ser no dia 15, foi cancelado. E aí começou as provas agora serem encavaladas e mandando tudo para o final do ano. Sim. Mandando tudo para o final do ano. O que aconteceu no mês passado, mais ou menos, Felipe? Quando eu peguei o calendário lá do pessoal lá do Corrida no Ar, Serjão, quando eu peguei o calendário e vi que todas as maratonas quase caiu no mês de novembro, sim. Opa! Eu falei, não, eu não vou disputar com uma maratona de São Paulo dia 2 de novembro. Então eu transformei a maratona de Sorocaba, que era em novembro, no dia 20 de dezembro. Sim. Quer dizer, então sendo uma alternativa a mais para os atletas. Sim. A última, quem tinha que viajar, viajou. Então, eu acho que não vai ter nem férias escolares dia 20 de dezembro. E estou super feliz com essa decisão. O pessoal tem falado bem, sim. Tem dado aí mais 40, 50 dias para quem não puder fazer a Maratona de São Paulo. Então, estou muito feliz com essa tomada de decisão aqui da nossa equipe. Sim. Eu achei bastante interessante também, né? Porque, assim... A gente está nesse período de pandemia ainda e está bastante incerto tudo, né? Tanto que as cidades estão sendo colocadas na fase 2, né? Aquele plano São Paulo na fase laranja.
Então, os eventos esportivos, eles seriam na fase 5, né? E eu estava vendo aqui que a fase 5 não tem nem previsão ainda, né, de acontecer. Né? Tem gente, assim, é o mais otimista, fala que vai ser para julho, né? Aí, julho, você tem menos de 4 meses para uma SP City, mais ou menos, né? Então, a de vocês sendo em dezembro, tem uma... Porque o que falam mesmo, assim, uma pessoa que já corre maratona, que já corre meia, leva aí de 4 a 3 meses para estar fazendo uma boa preparação, né? Então, dezembro eu acho que atenderia sim. Achei bem interessante a decisão de vocês mesmo. Legal. Eu acho, por exemplo, primeiro que o cara que pensa em correr uma maratona, apesar da pandemia, você tem que estar fazendo o básico, né? O que a gente fala, né? Fazendo rodar. Tem que estar rodando. Porque realmente, no mínimo, para você aumentar o volume, porque é uma escadinha, né? Eu não sou formado em educação física, mas treinei muito, como eu te falei. Você sobe 1 degrau, 2 degraus, desce 1. E aí vai com volume. Quando chega mais ou menos 1 mês antes da prova, você vai fazendo polimento. Você vai diminuindo o volume para ficar... E você vai chegar no dia da prova, você deve saber também mais do que eu, você vai sentir um pesadão. Vai parecer que você não está treinando há 6 meses, mas faz parte todo da fisiologia de você chegar desse jeito para uma prova quando é uma prova extenuante, né? Que é o caso de maratona e ultramaratona. Sim. Faz parte de todo o processo mesmo, né? Então, assim, essa pandemia acabou com o treino de todo mundo, né? Até assim, como eu estava falando contigo em off, eu cheguei umas 3 semanas a correr aqui no meu quintal, fiz uma meia maratona aqui no meu quintal, depois eu fui para a rua para correr de máscara. Só que assim, correr de máscara eu só consigo correr no moderado. Eu não consigo nem no andando. Sim. Eu só consigo, assim, fazer de máscara porque eu tenho uma respiração mais curta. Então, eu não demando tanto oxigênio. Agora, se eu for tentar fazer um tiro, se eu for tentar fazer um treino mais de alta intensidade, eu não consigo. Então, assim, mesmo a galera que tá indo pra rua, tá tendo dificuldade, né? E todo mundo vai ter uma perca. Não adianta, todo mundo vai ter uma perca quando isso... Não tem nem dúvida. Quando isso passa. Você não vai chegar redondinho, como a gente fala, né? Sim. Agora, no meu caso, Felipe, que eu estou muito feliz, que eu não estava fazendo esporte cerca de 2 anos, e agora na pandemia eu comecei a treinar. É 5K, é minha maratona de 5K, tá saindo com minha esposa, e eu até brinco, né? Que o pessoal maratona de 5K, que nem aquele meme que tem, né? Minha maratona é de 5K. Não, o pessoal começou a falar, né, que agora 5K é longão, né? Exato. Porque depois disso daí ninguém vai estar igual, né? E a gente está até conversando em off também a respeito de corridas virtuais, né? Isso é uma pergunta que eu vou fazer para você, mas acho que eu já vou antecipar ela, né? Porque, por exemplo, eu vi a organizadora da Maratona de São Paulo, eles começaram a fazer corridas virtuais, né? Então, assim, na incerteza da prova, né, de se vai ter ou não, eles fizeram a alternativa que seria a corrida virtual. E aí as pessoas estão fazendo, né, quando conseguem fazer. A Maratona de Sorocaba pensa em estar fazendo isso, uma corrida virtual, e as outras provas de vocês também pensam em estar fazendo ou ainda não? Não, eu já tive uma experiência com a própria Maratona de Sorocaba há 2 anos atrás, que não é bem diferente de agora, e eu vi que não dá um retorno bom em termos de quantidade de pessoal. Com a pandemia agora, eu fiz meu primeiro teste agora esse mês. Dentre as provas que eu te falei, cerca de 15 que nós fazemos, nós temos um circuito chamado Kids Run, uma corrida feminina. Também já está no 4º ano, e esse ano fizemos a primeira etapa na cidade de Piracicaba, em janeiro. Conseguimos fazer a segunda etapa, dia 8 de março, em Sorocaba, e ia ser a terceira etapa agora em São Paulo, dia 2 de agosto, lá no Vila Lobos. Certo. Então, nós lançamos há um mês atrás a corrida virtual Kids Run, etapa Beijo. E nós conseguimos aí quase 400 inscritos. Eu achei um número elevadíssimo, fiquei muito satisfeito. É uma corrida, vamos dizer, um quebra-galho, entendeu? Principalmente as mulheres que gostam mais, às vezes, da sainha, ou da viseira, ou da medalha. Não é realmente o ideal, mas é o que tem no momento, né? São essas corridas virtuais que estão se espalhando por todo o Brasil. Sim, sim.
Eu estava até conversando lá com o rapaz da 99 Run e eu não, assim, eu não conhecia tão a fundo as corridas virtuais, né? Eu fui conhecer com ele, quando comecei a conversar com ele, e aí eu fiz aquela pergunta, né? Você acha que a corrida virtual é o futuro da corrida? Ele falou assim, nem pensando, né? Porque aquela emoção que você tem, né, da corrida física, aquele tanto de gente, aquela torcida, isso não tem numa corrida virtual que é uma corrida de isolamento mesmo, né? Não tem como substituir, é uma alternativa, né? Eu vi até que a Conrads, né? O que ele respondeu, Felipe? Se é o futuro ou não? Ele falou, É difícil para ele responder. Ele falou, bom, é o negócio dele, né? Mas ele falou assim, bom, é uma alternativa, né? Então ele falou para mim que ele tinha demanda antes da pandemia, né? Com a pandemia aumentou a demanda, mas ele já tinha demanda, né? Porque ele citou que tem muitas cidades no Brasil que não tem nenhuma prova próxima, né? E tem muita gente que não consegue fazer, né? Então, para você ter uma medalha ali, né? Aí você não, vamos dizer assim, tem muita gente que não consegue se motivar, né? Então, vou comprar essa medalha aqui, vou fazer essa corrida, né? Vira um desafio. Então, assim, é uma ideia interessante, né? Você sabe qual é o problema do organizador nessas corridas? Uhum. O maior problema de uma corrida virtual para o organizador é o tal do frete. Ele, por exemplo, você manda daqui, quando eu mandei agora de São Paulo, se não me engano, para Bahia, é R$38. Quer dizer, fica mais caro do que o próprio evento, entendeu? Sim. Então, para o organizador, o grande problema da corrida virtual, que é o empecilho, é o frete que se gasta. Sim. Então, eu também perguntei isso porque muita gente está questionando realmente, né? Fala assim, mas pagar R$100 uma corrida virtual é um absurdo, né? Tá quase o preço de uma corrida física, tudo. Aí ele me falou, realmente é o frete, né? Porque você vai mandar lá pro Amapá, vai R$50, R$60, ainda mais na época de pandemia, que o correio tá muito mais caro. E não sabe que chega, né? Sim. Mesmo para o Rio de Janeiro, tem muito endereço que você põe lá que o correio não entrega. Fala, não, é zona de risco. Sim. Ainda volta para trás, né? Então não tem como, né? E é assim, ele coloca esse frete, ele já coloca na margem dele, né? Então, às vezes, se ele for mandar para um lugar mais longe, ele perde, no lugar mais próximo ele ganha, mas ele já coloca na margem dele, né? Mas a galera, né, você sabe como gosta de criticar tudo, eu vejo muitas críticas, porque eu participo de muitos grupos nas redes sociais de corrida e tal, né? Até para pegar temas pro meu canal, tudo, né? Então, o pessoal é bastante crítico, né, nesse sentido, né? Você sabe qual que é o próximo passo? Como eu te falei, eu penso muito diferenciado aí do pessoal. Você sabe que saiu uma corrida digital no Mato Grosso, lá já fizeram, acho que foi Mato Grosso, e eu vou implantar, se Deus quiser. Agora estou marcando com o secretário de Esportes, aqui em agosto, que é o aniversário da cidade, fazer também uma corrida digital. Que, por exemplo, aí você estava falando de protocolos, eu vou contar alguns dos protocolos que a gente pretende fazer. Certo. É uma corrida digital, vamos dizer, nesse valor aí, pode até permanecer o valor, vamos dizer, 69, que é o valor que eu trabalho hoje com camiseta, tá? Certo. Uma corrida digital, você pode correr sábado das 7 a meio-dia ou domingo das 7 a meio-dia. Então vai ser, você deixa o circuito lá pronto, você deixa só o cara da cronometragem, você chega lá no horário que vai ser pré-estabelecido para você, tá? 7 horas do número 1 ao 10. Você chega lá, vai pegar o chip e o número naquele momento, vai fazer os teus 5K, vai chegar ali, vai passar, vai ter a tua classificação, mas você pode correr quantas vezes você quiser. Se de repente você fez um 5K 25 minutos, opa, eu vou fazer outra inscrição, vou correr no domingo. Você entendeu? Então, essa teve uma prova assim no Mato Grosso. Também não substitui o que você falou, a presencial, também de longe da virtual. Não vai ter guarda-volume. A assessoria não pode instalar tendas. Banheiro químico de 10 em 10 metros. Álcool e gel. Uma das coisas que eu não contei para você, acho que nem em off, é que desde março, quando parou as corridas, e a gente está prevendo pelo menos julho, agosto, alguma coisa, eu entrei com o meu sócio e começamos a fazer cabine de desinfecção e descontaminação.
Ah, sei. Você já viu essas cabines? Já vi, já vi. Então, eu fiz pensando na corrida, olha só como é que é interessante. Porque eu falei, bom, eu quero ter meus protocolos, vou ter a limpeza das coisas que se usam em corrida, mesa, cone, o portal. E eu falei, poxa, vou fazer também a cabine de desinfecção. E acabou dando tão certo que eu comecei a ter pedidos e hoje eu estou trabalhando full time fazendo cabines de desinfecção. Então, segurança que eu vou usar nas nossas corridas, né? Como vai ser? Por exemplo, nas corridas, quando tiver, sem ser essa mais digital, nós vamos colocar o sistema embaixo do portal de largada, todo mundo chega de máscara, larga. Qual que é a ideia? 7 horas larga o 5K masculino, 7h30 o 5K feminino, 8 horas o 10K feminino e 10h30 o masculino, sem premiação de troféu. Troféu no final do dia, pelo Instagram, nós vamos colocar imagem, com as imagens nós vamos colocar os vencedores. Na chegada da corrida, ele passa embaixo do portal, antes dele ir para a tenda, a tenda para ele pegar a medalha, ele passa de novo na cabine de desinfecção, pega a sua medalha, pega a sua fruta, sem som, sem DJ e sem pós-evento, né? Entendi. Sem fazer nenhuma ação pós-evento. Entendi. Esse é praticamente o protocolo lá que eu tinha feito a resenha, que eu vi no site do Esportividade, que eles estavam falando, né? Então é bem parecido com isso mesmo, né? Largada em ondas, entrega de kit seria ou por drive-thru ou em casa. Só no local, num dia antes, quer dizer, local aberto, que é a prova, né? Então esquece shopping, esquece concessionária de automóvel, com isso também, é verdade. E das corridas que vocês fazem, você vai fazer um evento teste primeiro, um que tenha um quórum menor para estar testando esse novo protocolo quando liberarem os eventos? Então, por causa dessa pandemia, pela primeira vez, os organizadores começaram a se conversar. E está surgindo agora, acredito que esse mês no máximo, a Associação dos Organizadores do Brasil. Então está sendo convidado um monte de gente. Quem está encabeçando é o Paulo Carelli da Iguana, a Celso aqui de Piracicaba, do Guilherme. Então vai ter uma associação de todos os organizadores de corrida. Então lá está fazendo esse protocolo que nós estamos falando, e lá eles estão vendo qual cidade que tem condições de fazer teste. Então, por enquanto não tem. Eu quero fazer o meu, acredito, da minha empresa em agosto. Entendi. Que bacana. Eles estão em fase de estudos ainda, então, né? Não, já está em fase de elaboração do estatuto, já a criação do CNPJ, está bem avançado. A gente tem conversado toda terça-feira, e aí tem tratado de vários assuntos, inclusive sobre federação, e outros detalhes. Entendi. Então, assim, vamos dizer, hipoteticamente falando, né? Mesmo que passe toda essa pandemia, né? Pode liberar todos os eventos, não precisa mais de máscara nem nada. Os eventos, eles teriam um novo protocolo de higiene, tudo certinho, ou não seria necessário? Exato. Eu acho que a partir de agosto, esses que eu falei agora, de ondas, de largar feminino e masculino separado, de ter higienização de vários métodos, eu acho que a gente vai ter condições. Acredito que até lá as coisas... Porque no meu ponto de ver, o que nós tínhamos que fazer como isolamento social, nós já fizemos. Sim. Você entendeu? Foi um período longo. Por mais que já foi, agora teria que ser outra fase. Entendi. Então, acho que não tem mais esse sentido de você ficar em casa. Por isso que eu também, nos últimos meses, praticamente, eu tenho incentivado as pessoas a treinar, mas treinar sozinho, né? Não em grupo, quer dizer, para não voltar no ritmo, para que quando realmente abra as corridas, a pessoa esteja um pouco mais preparada. Entendi. Bom, e assim, mesmo assim, saindo a vacina, porque todo mundo fala que só vai voltar ao normal se sair a vacina, né? Que aí vai voltar ao normal. Esse protocolo, ele continuaria sendo seguido? Continuaria sendo seguido? O que você acha? Eu acredito que o Brasil e o mundo vai ter esse protocolo de acordo com os eventos.
Com certeza, esse ano é certeza. Certo. Que em alguma coisa, qualquer organizador, do pequenininho até o gigante, ele vai fazer algum protocolo. Entendi. Esperamos manter, porque também os protocolos para os organizadores não é fácil, sempre é um custo a mais. Com certeza. Por exemplo, o caso da cabine, para mim, que eu estou fazendo, foi uma moleza. Mas se outra pessoa, outra empresa for fazer, é um custo de 6 a 10 mil reais para usar meia hora, por exemplo, entendeu? Entendi. Tá. Isso gera bastante custo, né? E uma outra questão polêmica também, que o pessoal também levantou nas redes sociais, né? Que quando eu coloquei esse vídeo do novo protocolo, né? E quando surgiu essa matéria também, aí o pessoal já começou a falar também assim, esses custos a mais serão repassados nas inscrições, né? Ficarão as inscrições mais caras, né? Os kits mais caros. Isso pode acontecer? Veja bem, eu vejo também, como você falou, muito, vamos dizer, mimimi nesse sentido. Eu acho o seguinte, primeiro que o pessoal precisa entender que o organizador, ele é uma empresa como qualquer e dá lucro. Sim. Segundo, o atleta, ele tem que ir aonde ele acha o melhor preço, o melhor evento, o que dá mais retorno para ele, então é livre mercado. Sim. Então, quem aumentar muito, vai ficar fora do mercado, entendeu? O próprio mercado vai fazer que as pessoas prestem mais atenção. E você sabe que atleta também, olha, não é fácil, não. O atleta, às vezes, não vê nem regulamento. Eu já cheguei olha, só para você ter ideia, já cheguei a ter, vamos dizer, uma conversa mais forte com um atleta, que ele falou o seguinte, ele chegou sábado em Sorocaba e falou, eu vim pegar o kit. Falei, meu amigo, sábado não tem entrega de kit. Você não leu o regulamento, que é sexta-feira? Só... Não, mas todas as cidades do Brasil, entrega do kit é sábado. Eu quero pegar o kit sábado. Então, o atleta, às vezes, ele tem que ver, no mínimo, o regulamento, ver, no mínimo, quem é o organizador, quantas provas ele fez, entendeu? Se inteirar mais. E a gente sabe que, às vezes, o atleta não pensa nessas coisas, né? Ele chega 5 minutos antes da largada, ele quer... Esses são sempre os que nós temos problema. Que chegam em cima, o que mais reclamam, quer dizer, precisa um pouquinho mais de consciência nesse sentido dos atletas, né? Sim, dos próprios atletas. Não, você tem razão, isso acontece bastante, né? É aquele mal do brasileiro, né? Não lê. Simplesmente vai, compra... Tudo na hora, né? As letras miúdas, né? Não falo. Essa questão de planejamento é problema clássico do brasileiro, né? Eu até costumo falar mais ou menos assim, se você chega para alguém para falar um projeto, alguma coisa assim, vai uns 3 meses antes, né? A pessoa vai chegar para você e falar assim, tá muito longe ainda, não vamos se preocupar com isso não. Aí quando você chega faltando 2 semanas, não, tá muito perto agora não dá. Então, assim, você tem uma desculpa para tudo, né? E você sabe que para o organizador, você sabe qual que é o sonho do organizador? Qual que é o sonho? É fechar inscrições 30 dias antes, entendeu? Mas imagina, é imaginável isso, porque o cara faz a inscrição na última semana do evento, todo mundo. E então acaba com o organizador, acaba com a estrutura, com a organização. O organizador tem que fazer tudo rápido, correndo. Então, o sonho do organizador é fechar as inscrições 30 dias antes. Sim, 30 dias antes, que aí o pessoal já tem certeza que vai fazer tudo, né? Mas acontece que, como o caixa não é muito bom, você sempre... mais um pouquinho. E, normalmente, eu fecho 7 dias, 8 dias antes do evento. Entendi. Acho que até por isso que eu não consegui também, porque... Quando ele ia me repassar a inscrição dos 21, até pensei, acho que eu vou comprar, né, a inscrição. Aí acho que faltava uma semana mais ou menos para comprar, porque eu sou meio doido. Eu tinha feito a maratona em outubro, eu já queria fazer a de vocês em novembro também. Então, tá sempre nativa, né? Sempre treinando, sempre mantendo treinando, né? Mesmo terminando uma maratona, eu vou lá 14 dias depois fazendo outro longão, né? Então tá sempre mantendo nativa e dá para fazer outras provas, né? Claro. E, bom, me fala a respeito do quórum da Maratona de Sorocaba. Quantos participantes que vocês tiveram na última edição? Olha, a gente tem crescido muito timidamente, mas na última edição conseguimos fechar o sábado e domingo com 2.700 inscritos. 2.700. Então eu considero um número bom, né? Um número bom. Cada ano a gente tem feito o dever de casa correto, isso nos ajuda muito.
Sim. Quer dizer, não deixamos nada para trás, algum problema, quer dizer, então acredito que é um número que a gente vai melhorando e é duro, até você ficar conhecido realmente numa maratona, leva-se tempo. Agora, eu não posso dizer que, graças a Deus, a maratona de Sorocaba, eu conto com um grande patrocínio, é isso que me dá uma tranquilidade, Felipe. Então, não é por falta de uma verba para você fazer, às vezes, algum detalhe, né? A gente tem aqui na empresa, aqui em Sorocaba, uma multinacional, chama-se Prisman Group. Ela se mudou para cá, saiu de Santo André, e ela é a nossa principal patrocinadora. Então, ela nos dá respaldo financeiro para poder fazer as coisas com calma, sem contar moeda. Então, isso deixa a gente muito feliz. Entendi. Com certeza, né? Patrocinador ajuda bastante, né, nessa situação. E só para ter uma ideia, da primeira edição de vocês para essa edição de 2019, quanto que aumentou assim o quórum de vocês de participação? Então, nós começamos com 1.000 a primeira edição, acho que fomos para 1.800 a segunda, e aí agora batemos o recorde ano passado. Entendi. E a maratona de vocês, ela é no final do ano. A demanda, ela acontece durante o ano? Ela vai aumentando próximo do final do ano? Ou antes dessa pandemia, vocês já tinham bastante inscrição? Como é que estava funcionando? Então, é uma coisa interessante. Tudo isso que eu estava te falando se deve a planejamento. A maratona de Sorocaba é a única prova minha que eu abro 9 meses antes, 10 meses antes. Por quê? Porque é interessante também. Quem que faz a inscrição 10 meses antes? É só o maratonista. Sim. Você entendeu? Sim. Então você pega o começo lá atrás, bem longe, é só o maratonista que se inscreve. E aí quando vai chegando próximo, aí que você começa a ter inscrição de 5, de 10. Muito interessante. E dentre as 4 categorias, a que tem prevalecido com mais inscritos é 21K. Até mais do que a maratona. Sim. A prova-alvo, que eu considerei o ano passado, é 21, mais do que 42. Sim. Eu acredito que seja, porque o 42 assusta todo mundo, né? Porque uma coisa que eu sempre comento, né, com a galera que eu corro, é porque, assim, você tem provas de 5, de 10, de 15 e de 21, né? Tem prova de 18 também. Aí, entre 21 e 42 tem um hiato, né? Não tem É verdade, Não tem uma prova de 30, né? É verdade. Você deu uma boa ideia para mim, viu? Sim. Então, eu acho que quem ia fazer uma prova de 30, que ia fazer um evento teste esse ano, acho que era Track and Field, se eu não me engano, se eu não estou enganado. Não, a Track and Field, eu estou muito próximo deles. A que eles fizeram esse ano de diferencial é a maratona de Sergipe. É a primeira vez que a Track and Field estava se envolvendo numa maratona. Ah, tá. Não, então tinha 21, tinha para baixo, mas depois ela ia ser no mesmo dia da maratona de Borba Gato, que eu comentei você em off lá em Campos Jordão. Sim. Então, acho que deve ter sido um outro organizador, então, que agora me falha a memória, mas eu lembro que falaram que eles iam fazer uma prova de 30, né, justamente por causa desse ato, né? Muita gente fica realmente, né, corri 21, e 21 já é extenuante, né, para a pessoa. Aí você vai correr mais 21, eu lembro da minha primeira meia maratona, né? Foi a minha primeira prova, eu já fui de uma meia maratona primeiro. Ai, meu pai. Sim, aí quando eu cheguei ali no quilômetro 20, aí tinha a divisão, né? Foi a SP City Half Marathon. Aí eu vi lá, continue 42, né? E 21 vire pra cá. Eu cheguei lá, já tá cansado pra caramba, eu falei assim, o pessoal ainda vai correr mais 21. Então, assim, esse hiato e também você ter toda essa preparação, que a gente estava falando, 4 meses de preparação, acordando cedo, fazendo longão, é 24, é 26, é 28 volume, né? Aí vai a família, briga com você, a esposa, o marido briga com você, você vai acordar cedo de novo e tal. É difícil. Maratona é difícil. Mas aí, uma ideia boa, fazer uma prova de 30 aí. Muito obrigado, vou pensar. Você sabe também que eu sempre falo também, na minha experiência esportiva, Felipe, que a meia maratona é mais perigoso você quebrar do que a maratona. Você acredita nisso? Sério? Sabe por quê? Pensado nisso. Todas as maratonas que eu fiz em Ironman, chega todo mundo pianinho. Desde o primeiro cara que vai ganhar, como o último, ele chega pianinho, porque é 42. Sim. Não é que nem 5, 10, 21 que o cara bate no peito e fala, eu vou dar. Então, 5, 10, 20 você dá gás. Agora, 42 não. Tem cabeça.
tem hidratação, você quebra, entendeu? Sim. Então eu vejo que psicologicamente a 42 é mais fácil de fazer, porque você sabe que você tem que ir lá bonzinho. Não vai dar uma admitido lá, achar que você vai quebrar e não vai chegar no final, entendeu? E eu sempre falo, quando eu falo com o atleta, sobre o 21 e a diferença do 42 psicologicamente. Interessante. Não tinha pensado nisso, porque o 21 é uma prova que realmente é mais velocidade, né? Eu tenho essa cabeça. Porque quando eu vou fazer maratona, eu vou tranquilo. Eu já quebrei maratona. Então você sabe, né? Muita cãibra, sim. Deixa eu contar uma experiência para você. Pode falar. Eu também gosto de contar, que eu acho muito legal. Uhum. O meu irmão, como eu te falei em off, ele foi profissional há muitos anos de triatlo no Brasil. Sim. Foi várias vezes para Kona, Japão, correu muito tempo. Uhum. E aí agora, na minha idade, que ele está 55, 56, mais gordinho que eu, você olha para o cara não dá nada, ele começou a fazer Ultraman. Uhum. Sim. E aí eu estava assistindo ele fez 2 vezes já no Rio e tal, e fez várias vezes, que ele mora lá nos Estados Unidos. E aí eu fui assistir um Ultraman dele. Primeiro dia, 11 quilômetros de natação. Aí eu perguntei pro meu irmão, quantas vezes você treinou? Não, Tony, eu não treinei, eu treinei uma vez só na água. Eu falei, você tá de brincadeira. Tá lá, ele pega, sai o último da água, 7 horas de água. Nossa! E mais 200 quilômetros de bike no primeiro dia, beleza. No segundo dia é só bike. Acho que era 480. Beleza. Ele foi bem porque ele sempre foi um dos melhores do mundo de ciclismo. Quando chegou na maratona, eram 84 concorrentes do Ultraman. Saiu 6 horas da manhã. Aí sai todo mundo. Quando chega no quilômetro 18, se eu não me engano, meu irmão não passava. Passou todo mundo. Passou 83. Eu falei, puta merda, meu. Meu irmão morreu. Aí ele chegou. Eu falei, brother, pô, cara, olha o horário. Ele virou pra mim e falou, meu filho, espera. Você não sabe, estão tudo fora do ritmo. E ele chegou em 10º, fechando a dupla maratona com 10 horas e meia. Caramba. Imagina, 84K, ele estava no quilômetro 18 em último, e só foi passando o neguinho. Então, é o que eu estou dizendo para você. Olha como que é a psicologia numa prova longa. Você tem que saber o que você está fazendo. E você que está fazendo Ultraman, você tem que ter esse pensamento. Você tem que ir devagar, saber aonde você está pisando. Caramba, eu não... Anda na hora que tem que andar, né? Sim. Corre na hora que tem que correr. Não se preocupa, não. Faz o dever. Sim. Não, e o Ultraman, eu lembro que eu estava vendo do triatlon, né? Depois eu vou pedir para você contar sobre suas experiências no Ironman. E até me impressionei que você falou do Ultraman, porque eu nem sabia que existia Ultraman. Eu sabia do Ironman, mas Ultraman é impressionante, né? Você faz uma ultra, né? 84 quilômetros de corrida. E no mar No Brasil é a UB515, Felipe. No Brasil é a UB515. Já estão no 4º ano. E normalmente, aqui no Brasil, 515 quilômetros o total dos 3. Normalmente é 20 corredores, né? Pouca gente, né? Sim. Quantos quilômetros de natação que são? São 10 quilômetros de natação no primeiro dia. 10 quilômetros, 420 de bike e 84 de corrida. Esse 10, se eu não me engano, né? Posso estar 10 quilômetros de natação, mais 150, 200 de bike no primeiro dia. No segundo dia, 480 de bike. Caramba! Você entendeu? E no terceiro dia é a dupla maratona. Nossa, é muita coisa. Eu faço travessia também. Eu fiz a Fuga das Ilhas no ano passado, final do ano passado. Mas assim, como eu me foco mais na corrida, então a natação deixa a desejar. Eu sou aquele que vai lá, eu deixo o pessoal passar, sabe? Eu tô ali na água, assim, eu vejo que eu tô chegando mais perto, eu paro de dar abraçada, entendeu? E aí eu fiz um revezamento de 10K com uma amiga minha esse ano. Eu fui um dos últimos. Porque assim, natação você tem que treinar todo dia. Natação é um negócio que quem faz triatlon, acho que até você pode me confirmar, mas das modalidades é o que você pode melhorar mais, né? A técnica, né? Sim. É que você tem mais condições, Sim. A natação mas você sabe, o triatleta, eles falam que ele não é bom nenhum dos 3, né? Ele é mediano exatamente nisso, né? Sim. Mas é bom, né, que seja equilibrado em todos, né? Porque se for muito bom em um, você só foca em um e deixa os outros de lado, né?
Deixa eu contar, vamos aproveitar aqui que nós estamos batendo papo de esporte, eu acho que é válido. Você falou do meu Ironman. Nesses que eu fiz aqui no Brasil, muito interessante. O primeiro colocado saía da água com 45 minutos, 3.8, que é um Ironman no Brasil. Eu saía normalmente entre 1h05 e 1h10. 2 horas era a hora de corte, na natação. Eu saía em 1.200. Vocês veem, eram 3.000 atletas normalmente o Ironman do Brasil. Você tem que fazer inscrição 1 ano antes e termina em 10 minutos as inscrições, tá? Caramba. Aí eu saía para pedalar, é muito interessante. Saía para pedalar, passava 1.000. Meu ciclismo é tão forte que eu saía, ficava entre o top 100, 150. E aí eu saía para correr, eu era o gordinho, os mesmos 1.000 me passavam. Então eu sempre cheguei na faixa dos 1.000, 1.200, mas com 3.000 corredores, né? Sim, caramba. Não, tá ótimo. Eu tenho o sonho de estar fazendo um Ironman, né? Eu queria estar fazendo um short só para ver como é que é. Porque eu preciso comprar uma bike. Vai que você vai gostar, viu? É super interessante. Porque eu preciso comprar uma bike e também tenho a questão do poderio financeiro, porque é carinha a inscrição, né, de Ironman. Não, o triatlon já é mais caro, né? Sim. Se eu não me engano, agora quase caí da cadeira, a grande prova no Brasil é o Troféu Brasil lá em Santos. Sim. Que era o Núbio, agora é ativo, se não me engano, que está fazendo. Mas, se não me engano, o short ali, estavam falando em R$700. Quer dizer, realmente um valor fora de cogitação. Mas já existem provas de triatlon no Brasil bem mais tranquila financeiramente. E eu sempre falo também questão da bicicleta. Porque você já andou de motocross? Já fez motocross na vida? Não, nunca andei. Então, eu fiz bastante motocross também, porque eu te falei que eu gosto de esporte. Quando eu olhava o cara muito limpinho, a botinha muito novinha, eu falei, esse cara não anda nada, né? Então, no esporte também, assim, você tem que ter uma bicicleta de acordo com o teu tempo e tuas pernas. Entendeu? Eu já tive bicicleta de R$500, foi quando eu comecei no triatlo, e a minha última bicicleta custava R$20.000. Caramba! Mas aí eu tava lá em cima. Então, você necessariamente, você não precisa ter uma bicicleta cara. Você pode ter uma bicicleta muito simples. Se você tem perna, acabou, você vai passar muito neguinho. Essa é a minha preocupação, porque eu vejo eles falam desses preços, né, de bicicleta muito exorbitante. Aí eu fico pensando, putz, o problema é a bicicleta, né? Mas entendeu o raciocínio? Sim, entendi o raciocínio. E a bicicleta tem que ter de acordo com a tua performance. Sim. É idiota você que não está pedalando comprar uma bicicleta que você não tem capacidade para pedalar isso, entendeu? Não, com certeza. É como se fosse a progressão, né? Que você tem que fazer, né? Vai de uma menor, vai aprendendo e depois vai. Não, interessante, bacana o raciocínio. Bom você me falar isso que eu já vou me animar mais já. Então, vai. A primeira triatlon que eu fiz com uma mountain bike, pneuzão de terra e beleza, brother. Sim. E aí vai. Você já foi na Estrada Velha aqui de Santos? Já, eu fiz parte da equipe BR de São Paulo de triatlon, do Marcelo Ortiz, inclusive ele é treinador do Pinheiros, e a gente treinou muito ali, ainda mais de bike, ali no Borracheiro também. Ali que eu vou direto. Puta água gelada do cão, viu? Sim, eu vou direto lá. Os treinos de travessia, tudo ali no Clube dos Borracheiros, ali no outro lado lá é Clube Náutico, nos dois clubes. Eu fiz fazer um trial lá também. Sim. Então ali é o único lugar acho que de São Paulo, a cidade de São Paulo, assim, mais tranquilo o pessoal fazer, né? Então eu pedalei muito ali, sim. Sim, na área é gostoso ali, porque você não tem também muito carro que vai para lá, né? Eu vou lá direto correr, né? E eles fazem o short triathlon, né? E não é tão caro o short triathlon que eles fazem. Acho que é questão de R$100, mais ou menos, não é tão caro assim também ali. E triatlon eu fiz o triatlon mais indoor, triatlon na academia, né? Aí é com spinning, esteira e piscina. Aí já não conta muito. Só de estar cansado um pouco. É virtual. É como se fosse corrida virtual, tá ótimo. Sim. E falando dos seus Ironmans, você foi 3 Ironmans, né? 4 Ironmans. E aí foi todos em Santa Catarina, né, que a gente tava conversando. Todos em Santa Catarina. Sim. E aí conheci minha esposa no último, na chegada, e tô casado até hoje. Era pra ser aí, o esporte uniu vocês. E você sempre fez o Ironman full, ou você fez o 70.3, foi começando short? Fiz tudo. Não, que eu falo também, para o cara fazer uma maratona, ele tem que estar rodadinho no 10,
fazer alguns 21. Pô, às vezes tem cara do 10 que já vamos fazer maratona. Pô, tem que ir devagar, entendeu? Sim. Então eu sempre fui devagar, fiz bastante 10, depois fiz bastante olímpico, depois fiz bastante, fiz uns 8 meio Ironman, e aí fui para fazer o Ironman. Então tem para você sentir e saber onde você está pisando, como eu falei. É importante você ter tranquilidade. Ah, que bacana. Tem que ser bem progressivo mesmo, né? Isso é legal. Vamos ver, mais para frente fazer um Ironman aí. E vou aproveitar suas dicas já para estar fazendo. Vai lá, eu gosto. Bom, Tony, então você me falou em off também, e essa não era nem uma pergunta que eu ia te fazer, mas aí já que você me falou dela, agora eu quero que você me fale sobre esse novo projeto aí, né? Que já tinha uma galera já inscrita, tudo. A Maratona Borba Gato, né? Que você estava falando para mim que ela é uma maratona parecida com a Uphill e com a maratona com a Muralha, né? Queria que você contasse mais a respeito dessa maratona. Então, para contar sobre a Maratona Borba Gato, quem quiser entrar no site www.maratonaborbagato.com.br, Felipe, é interessante. Eu acredito que eu deva ser no Brasil hoje o maior parceiro do Exército Brasileiro em termos de corrida de rua. Eu tenho feito as corridas de rua do batalhão de Itu, depois fiz do Jundiaí, fiz de Campinas, inclusive a corrida de Campinas no Forte Anhanguera, um lugar lindíssimo. O ano passado nós colocamos 2.000 pessoas, esse ano a gente estava programando para 3.000 pessoas, 5, 10 e 15 lá dentro do Forte Anhanguera, e agora foi adiada. Era para ser agora em junho, exatamente, acho que esse domingo agora, foi adiada para outubro, para a gente tentar ver se a gente mantém, para senão vai para abril do ano que vem, que é a data dessa corrida. Então, com essa parceria do Exército Brasileiro, surgiu a ideia de a gente fazer um evento maior. E aí, que tipo de evento que a gente poderia fazer maior? E aí eu fui, junto com a minha equipe, fazer um planejamento, fazer um estudo. Nós chegamos às 2 grandes maratonas do Brasil, de Uphill, que nós temos a Muralha, lá em Penedo, no Rio de Janeiro, e na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, lá na Uphill da Mizuno, que não é mais Mizuno. Então, as 2 provas eram em agosto, e você está inscrito numa delas, né? Na Uphill. E aí surgiu a ideia do Exército de a gente fazer em Campos do Jordão. Fizemos 8 meses de estudos, lançamos a maratona no final do ano passado e ela ia acontecer exatamente há um mês atrás, dia 17 de maio, saindo dentro do quartel, lá de Pindamonhangaba, para quem conhece a Estrada Nova de Campos do Jordão, que é altíssima altimetria, se eu não me engano é 1.770, maior do que a Muralha, maior do que a Uphill, e a chegada em Campos do Jordão. E nós já estamos com cerca de 400 inscritos, paramos tudo, e agora eu vou anunciar, acho que a semana que vem, e para você em primeira mão, que realmente nós vamos para o ano que vem, voltar para 17 de maio de 2021. E a Maratona Borba Gato, a gente tem 2 grandes embaixadores, o Nato Amaral, que é o representante Brasil da Conrads, e temos a Giovana Martins, que é aqui da minha região também, de Salto, que venceu a Uphill ano passado, feminino. Olha que legal. E vencer a Uphill... Bastante história, né? Sim, bastante história. E vencer a Uphill não é fácil não, viu? A gente tá estudando todo o percurso certinho lá para ver, né? Porque assusta, né? Uma corrida só de subida. Não, assusta demais. Assusta demais. E eu falo também que é muito difícil, em termos de organização para o atleta, lá na Serra do Rio do Rastro. Sim. É uma subida só, eu acho que é muito difícil. Então, o Campos Jordão, pelo número de rede de hoteleira, número de vias para chegar em Campos Jordão, tem estrada nova, tem estrada velha, tem estrada de terra. Então, eu tenho certeza que a Maratona de Borba Gato, se Deus assim o permitir, a gente tem condições de fazer uma grande maratona para concorrer com essas 2. Sim. E como eu estava falando contigo em off, a dificuldade da Uphill realmente é a logística. Até a logística de aéreo, até a logística de estar encontrando hotel, tudo foi bem difícil de estar fazendo a minha logística. Ainda bem que ela passou agora para 13 de dezembro
que eu consegui adiar os voos sem custo e o hotel também, senão ia ser difícil, né? E também a gente não sabe nem se vai rolar, né? Agora, se adiarem de novo, eu vou ter que pagar a remarcação dos voos. Exato, sem dúvida. É um problema sério e eu queria pedir agora a todo o pessoal que está nos vendo e escutando nesse momento que tenham paciência também com os organizadores. Né? Procurar não cancelar a inscrição. Só que o organizador ele tem que dar várias alternativas, né? O que eu estou dando? Corrida virtual, estou dando para a pessoa passar para o ano que vem sem cobrança nada. Em último caso, eu estou realmente devolvendo o dinheiro 7 dias antes da corrida que vai acontecer. Tem alguns organizadores que estão arrumando um pouco de problema, quer parcelar em 12 vezes, aí não dá. Então, acho que uma semana antes do evento, onde se concentra toda a verba, a gente está agindo assim na Proeste. Então, eu pedi para os atletas terem paciência com organizadores, que eu não sei se vai sobrar alguém para fechar a porta, viu? Se continuar desse jeito, né, com toda essa incerteza, né? E dos inscritos, você está tendo muita solicitação de cancelamento ou a galera está sendo mais... Não, estou muito feliz, viu? Estou muito feliz. Acho que menos de 1%. Tá, olha, perfeito. Tá todo mundo entendendo, entendeu? Espero que quando agora volte ao novo normal, a pessoa mantenha esse comportamento que vai ajudar muitas empresas de eventos no Brasil. Com certeza. Bom, e a sua opinião pessoal a respeito de tudo que está acontecendo, né? Eu já citei o Plano São Paulo, né, do governo, tudo, que várias cidades já estão com uma fase laranja, que no ABC Paulista já está na fase laranja, que seria a fase 2, acho que Sorocaba também deve estar nessa fase, né? Sim. E os eventos esportivos, eles só vão ser liberados a partir da fase 5. Na sua opinião particular, você acha que essa fase 5 vai acontecer quando, mais ou menos? Então, na minha opinião, esse negócio não tem fim. Eles jogaram nós para o final lá, para acabar com a organização. Eu acho que eles deveriam ter trazido um pouco mais perto, né? Eu sou contra esse sistema que está acontecendo, porque eu me baseio muito numa avaliação. Eu fico olhando as outras doenças que morrem de gente no Brasil, e eu vejo que é uma doença séria, mas se eu pegar aqui, eu tenho mais 200 para falar para você. Por exemplo, se eu não me engano, morrem no Brasil 300 mil pessoas por ano do coração. E acidente de carro, mais de 100 mil. Então, eu acho que nós tínhamos que fazer o que foi feito, mas não pode ter sido prolongado, não pode mais prolongar, porque eu até acho que quem já tinha, já pegou, já está imune, já deu tempo para ter mais hospital, para ter mais UTI, e a gente tem que voltar ao normal, porque está difícil para as empresas, para organizadores e para os atletas também. Imagino. Bom, se essa fase 5, do jeito que eles fizeram, chegar, por exemplo, em agosto, né, a 4 meses da Maratona de Sorocaba, né, então 4 meses já é um tempo assim para preparação, que tem muita gente que vai falar que é apertado, ainda mais quem vai fazer a primeira vez 42. Haveria possibilidade de cancelar ou você manteria, por exemplo, se fosse 4 meses antes? Difícil eu te falar isso agora. Não tenho essa condição de bater o martelo para você e para ninguém o que pode acontecer. Porque nesse país, primeiro, é uma loucura, muda todo dia. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Com certeza. Você entendeu? E aí eu fico pensando, se eu tiver que mudar a Maratona de Sorocaba para o ano que vem, porque eu já tenho o patrocínio certo, contrato assinado, eu fico pensando nas outras provas. Então, coitado das outras provas que são em outubro, em novembro, em setembro. Se a minha última da última, depois da Pampulha, quer dizer, não tem prova maior do que a Maratona de Sorocaba, eu acho que aí eu vou apagar a luz e fechar a porta, viu? Porque vai ser difícil. É uma preocupação muito grande. Viu? Que 3 meses, se você tiver fazendo o básico agora, rodando, o cara que vai fazer a maratona tem que estar rodando fácil 10, um final de semana, uns 18. Se ele conseguir manter um treino desse aí, antes e até agora, ele tem durante 3 meses antes condições de fazer a maratona e não se dá mal, né? Foi mais ou menos, por exemplo, o que a Uphill fez, né? Porque a prova seria em 30 de agosto, eles fizeram um anúncio 3 meses antes, né? Então eles consideraram 3 meses, né? Para estar fazendo esse anúncio. Bom, correto. Eu acho que
é uma chance, né? Sim. Bom, Bem em cima, né? Nós estamos falando no limite, né? Bem limitado. Ainda mais a Up-Hill, que exige 2 vezes mais, a Maratona Borba Gato, quer dizer, não é fácil, não. Sim, bom, eu como te falei, se te falar um mês antes, eu vou, sou meio doido. Não, fazer. Tá joia. Então, Tony, te agradeço demais a participação. Já vou falar aqui para você que a Maratona Borba Gato me interessou bastante, né? Então, gostei bastante. Entra no site, você vai ver que site. Sim. E sabe o que é legal, Felipe? Que nós montamos um esquema militar. Se você correr 5 quilômetros, você é soldado. Se você correr 10, você é tenente. Se você correr 21, você é capitão. Se correr 42, é coronel. Aí vai ter o back-to-back, se vira general, depois general de divisão. Um ano o Campos Jordão sobe, um ano desce, e o terceiro ano é de terra. Então tem todo um planejamento super maluco e diferenciado que vai pegar, se Deus quiser, no Brasil. Sim, olha que bacana. Que a Up-Hill tem aquele do Ninja também, né? Que você faz 42 e depois 25 no dia. Ah, bacana. Exato, então eu vou pro do 42 é coronel, né? Legal. Sim. Não, e no nosso kit lá, nós estamos dando, antes da pandemia, né? A capa de chuva, que eu acho importante, a manta térmica, que você sabe que teve problemas nessas corridas aí, que tinha que ter, cada corredor tem o direito, e é uma prova que é em lugar frio. Sim. Então tem que ter, então nós vamos dar no kit a manta térmica, vamos dar no kit a capa de chuva, aquela de R$1 mesmo, para você sair para correr e falar, bom, jogo fora, não jogo, e também uma luva, essa de algodão, também bem simplesinha, porque você está fazendo uma prova dessa, e se cai num dia de chuva, vai matar metade dos corredores, pô, entendeu? Como foi quase o ano passado lá, que foi uma tristeza a virada de tempo, né, em uma semana, e aconteceu todos aqueles problemas. Sim, eles foram bastante criticados, né, e teve até, se eu não me engano, foi fake news, né? Que falou que teve até gente que morreu de hipotermia lá, né? Isso aí acho que foi fake news. Não chegou a morrer, mas realmente teve bastante coisa perigosíssima. Né? Ele pegou um tempo que ele não previa, né? Só que nesse tipo de prova, nesse lugar, você tem que prever, né? Não, com certeza, né? E agora dezembro que a gente tá vendo como é que vai ser, que provavelmente vai ser calor, né? Na serra ali. Né? Ao contrário. Vai ser o contrário do frio ali, né? De ventar muito. Eu já fiz prova de serra já. Eu fiz a da Estrada Velha. Não sei se você conhece, meia maratona da Estrada Velha. Conheço, é famosa. Eu acho super legalzinha essa prova. Foi a terceira prova minha, né? Aí o que o doido fez aqui? Eu comprei ela e aí eu achava que era só de descida. Num dia antes da prova que eu fiquei sabendo que ia subir, que eu olhei e falei, deixa eu olhar o caminho aqui. Aí eu vi que ia subir. Então, deixa eu contar uma coisa para você, só para terminar a nossa conversa. Eu falo pro pessoal, pros meus amigos e os atletas. Meu amigo, você vai correr uma maratona, vou. Cara, você tem que conhecer o trajeto. Você tem que ver, você tem que olhar, tem que saber. Não vai me chegar numa maratona. Aconteceu com o meu amigo aqui, que ele era para ganhar a maratona de Sorocaba. Eu falei, brother, você não veio um dia antes? Você não olhou o trajeto? Você não olhou o mapa de 3 metros na largada, cara? Você não pode depender do staff, porque são 300 staff. Staff é complicado, você sabe que eles não sabem, às vezes, nem onde está parado. Então eu falei, você tem que saber, ainda mais você que está correndo para tempo, está correndo para troféu. Então é o que você falou, você tem que olhar, porque senão, a hora que você descobre, o problema está feito, né? Não, eu aprendi a duras penas, né? Porque depois eu tive que subir aquela estrada velha. A estrada velha é assim, né? Eu andava 900 metros e corria 100. Exato. E ainda terminei bem, terminei com 2 horas e 17 ainda. Mas foi a duras penas aquela ali, viu? Aí descobri da pior maneira possível. É verdade. Então sempre olha, você que é maratonista, ultrameta, tem que ter noção, tem que fazer um estudo técnico de aonde você está se metendo para ter uma noção. Sim, com certeza. Bom, Tony, vai encerrando o nosso bate-papo aqui. Te agradeço demais aí pelas informações, né, por ter confidenciado algumas informações aí em primeira mão até aqui para a gente. Então, um grande abraço. Boa sorte no canal, pega firme aí. Sim. O começo sempre é difícil, que nem a maratona. Sim. Você vai
melhorando, teus conteúdos estão bons e isso vai trazendo. Só que sempre lembra do cara apertar o sininho, porque às vezes a gente assiste, e esquece de inscrever e apertar o botãozinho. Sim. Entendeu? Não por maldade mesmo, por esquecimento. Então, sempre pega no pé aí de quem está assistindo. Não, com certeza. Até eu vejo as analíticas lá, né? Eu tenho 20% de quem me assiste é inscrito, 80% não é inscrito. Então a galera assiste, procura lá, mas não se inscreve, né? E é isso aí. Não custa nada, né, pô? Não tá cobrando nada, pô. Não, só se inscreve ali que já ajuda o criador de conteúdo. Exato. Isso aí, então, Tony, brigadão pelo bate-papo. Um abraço a todos. E ano que vem, quero ver a maratona de Borba Gato, hein? De Borba Gato, quero fazer. Você vai ver o pepino que é lá, viu? E junto com o Exército. Você sabe que nas corridas do Exército, a gente coloca o pelotão Zulu, que é aquele pelotão de 20, 30 soldados, correndo junto. Cada batalhão leva o seu pelotão. Então, você vai disputar com muito militar lá, viu? Ah, imagino. Mas eu vou para cima. Valeu. Obrigado pela oportunidade. A gente se vê na próxima corrida aí. Eu que te agradeço. Um abração aí. Tchau, tchau.